O vídeo de hoje é a resenha do livro Helena, de Machado de Assis. Não sai daí não. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é a resenha do livro Helena, de Machado de Assis. Eu estou fazendo a leitura dos principais romances, de todos os romances desse autor ícone da literatura brasileira em ordem cronológica. Essa leitura foi organizada pelo Instagram Lido Lendo, da Isa Vish, e nós aderimos a essa ideia, hashtag na internet Machado esse lindo, e nós estamos aí já no terceiro romance dessa ordem cronológica. Nós iniciamos com Ressurreição, que já tem vídeo gravado aqui no canal. Depois passamos para o livro A Mão e a Luva, que foi o segundo livro. E agora terminamos Helena. Gente, o que foi esse livro, Helena? Temos muitas tretas nesse livro. Para mim, esse livro já é o melhor livro dos 3 que eu li até agora. Mas antes de nós passarmos para a resenha desse livro, eu vou pedir para você aproveitar, que ainda estamos no início, se inscreve aqui, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal, deixa já o seu like antes de nós começarmos o vídeo, porque isso ajuda muito para que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas, para que o nosso canal cresça. Então eu sempre peço para você que ainda não é inscrito, para você se inscrever. E você que já está por aqui, já está acompanhando aí o meu trabalho, sempre curta, comente para poder... Esse romance Helena, de Machado de Assis, foi publicado em 1876, logo na sequência de Ressurreição e A Mão e a Luva. Esses 2 primeiros romances do Machado de Assis não foram bem recebidos, foram muito criticados. E foram criticados por quê? Porque tinha muita sutileza, né, psicológica, né, um recurso que o Machado costuma usar, né, a investigação psicológica dos personagens e tal, e não agradou muito não. E aí parece que Machado de Assis, no romance Helena, quis mostrar que ele era capaz de publicar um folhetim desses de jornais da época, que eram muito mais o gosto popular da época, caíam mais no gosto popular da época. E aí ele escreve Helena, que justamente você percebe isso, que em Helena não tem muito essa investigação psicológica, em Helena também não temos muito aquele narrador intrometido machadiano. Então essas 2 coisas assim sobressaem quando você começa a ler Helena, principalmente nessa sequência, você vê essas diferenças, tá? E aí então ele quis criar um romance mesmo, né? Então aí você tem a Helena com um passado misterioso, você tem a história de um incesto, e então assim, você tem vários elementos, a força do destino, então você tem vários elementos aí nessa história que compõem esse romance. Os personagens principais, que é a Helena, que é uma jovem de apenas 17 anos, o Estácio, que é o irmão dela, né, que só descobriram que eram irmãos agora na vida adulta, e você tem a tia Úrsula, que é a tia do Estácio e de Helena. Você tem o padre Melchior, que é uma figura também muito interessante, o padre Melchior. Você tem o amigo do Estácio, amigo da época de faculdade, que é o Mendonça, Luiz Mendonça. Você tem o médico Doutor Camargo, que é o pai de Eugênia, noiva de Estácio, irmão de Helena. E esses são basicamente os personagens dessa história. O livro comenta vários outros personagens, chega até a fazer descrições desses personagens. Você tem a figura de um amigo do coronel, né, que é o pai do Estácio e da Helena, Coronel Vale, um amigo dele que é um advogado, que é mencionado, faz até a descrição da personalidade, mas não tem nenhuma importância. A história realmente gira em torno desses personagens que eu acabei de mencionar. E o que nós temos nessa história? A história começa de cara com uma cena inusitada, que é o enterro do Coronel do Vale. O Coronel do Vale, pai de Estácio, morre, é enterrado, e logo após você vê
o Estácio, a tia Úrsula e o doutor Camargo, que é amigo da família, em casa, falando a respeito do testamento do Coronel Vale, que era um homem rico, muito bem posicionado na sociedade, uma pessoa muito importante, de renome, grande estima na sociedade, com uma pessoa influente da sociedade daquela época. E aí você vê a discussão sobre o testamento. E aí, no dia da abertura do testamento, fica-se sabendo que o Coronel Vale reconheceu uma filha ilegítima com uma senhora chamada Ângela, e essa filha fora do casamento é a Helena. Essa moça foi criada pelo Coronel Vale, já tinha 17 anos, estudava num colégio de Botafogo, e o Coronel Vale, no testamento, reconhece ela como filha e pede que a família receba essa menina como se da família fosse, ou seja, como se tivesse sempre sido criada na família, como da família, e ele pede isso em testamento. E o filho, que gosta muito do pai, tem muita consideração pelo pai, pela palavra do pai, então até que recebeu muito bem essa notícia, né? E diz que vai cumprir a vontade do pai. Se o pai quer que ela seja recebida, que ele vai mandar buscá-la para que ela conviva com a família na mesma casa. Já a tia Úrsula, né, que é a irmã dele, que sempre viveu na casa do Coronel Vale, não se casou, tem 50 e poucos anos, sempre viveu na casa do coronel, que é irmão, não gostou nada dessa história. Então, Helena, ela vem para essa casa e chega lá já meio que muito rejeitada pela tia. Já o irmão recebe ela muito bem, com uma certa desconfiança, é verdade. No início ele tem uma certa desconfiança porque não a conhece, mas ele é o que melhor recebe, ele é o primeiro que começa a dar crédito a ela. Ao longo desse primeiro período de convivência com a família, a Helena, uma menina muito virtuosa, de muitas qualidades, começa a conquistar toda a família, os empregados, com muito cuidado, né? Ela vai ali convivendo com essa tia que ela sabe que não gosta dela, e ela diz para essa tia: eu sei que você ainda não gosta de mim, mas no momento certo ela acredita, né? Ela diz para a tia que vai ser digna dessa consideração da tia e do afeto, e realmente, ao longo dos dias que ela vai passando ali, um primeiro momento de constrangimento, né? De estranheza com essa pessoa que ninguém sabia que existia, mas depois ela vai se acostumando e ela vai conquistando cada um deles com muita facilidade. E através dessa convivência, o Estácio, cada dia que passa, admirando mais a irmã, a maturidade, as qualidades que essa irmã apresenta, ele vai assim colocando ela assim como uma conselheira, uma confidente. Por exemplo, ele tem um relacionamento com a Eugênia, que é a filha do Dr. Camargo, só que esse relacionamento já tem um bom tempo, acho que já tem 1 ano, e 1 ano para aquela época era tempo demais, já era tempo para terem marcado a data do casamento. E ele nunca se decidia, né, sobre essa noiva. Pergunta para Helena o que ela acha, e ela diz que percebe que a Eugênia gosta muito dele, aconselha ele a casar e tal. E ele vai, cada vez que passa, ele admira mais, até que ela consegue finalmente conquistar a tia. Então tudo que a Helena vai conquistando é motivo de admiração para o Estácio. Ela consegue conquistar a tia, que tinha várias restrições a respeito dela, com muita sabedoria, ela se coloca com muita sabedoria, é uma moça muito prendada, ela toca piano, ela canta, ela sabe dançar muito bem. Então, assim, é 1001 utilidades a Helena. Cuida muito bem de um doente, foi assim que ela conquistou a tia. A tia, em certo momento da história, fica adoentada e ela fica ali no pé da cama da tia, tomando conta, ajudando incansavelmente. E aí, a partir desse momento, a tia é vencida de uma vez por todas, porque ela vê o quanto que a Helena se dedicou, cuidou dela com total atenção e desvelo. Então, a tia começa a perceber que ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que é capaz de ficar dia e noite velando uma pessoa que nunca gostou dela, tem que ser uma pessoa virtuosa. E aí, elas começam a se dar melhor, a tia começa a virar amiga dela, defensora dela, e aí a história vai se desenrolando. Estácio e Helena ficam tão amigos que costumam, com frequência, sair de manhã para dar um passeio a cavalo, tanto ele quanto ela gostam de cavalgar, e eles saem da chácara onde eles moram, no Rio de Janeiro, Rio Antigo, né? Lembra? 1876, a publicação de Helena. E aí eles saem para fazer passeios matinais. Só que muitas vezes Helena sai sozinha, e aí começa o mistério, onde Helena vai nesses passeios.
Ao longo da história, você vai percebendo que Estácio começa a nutrir através dessa admiração, né? Eu acredito que a admiração tá aí a um passo do amor, né? Quando você começa a admirar muito uma pessoa, fica muito mais fácil você se apaixonar e amar essa pessoa. Então, essa admiração toda que Estácio tem por Helena e Helena começa a nutrir pelo Estácio, acaba desembocando ali num sentimento que não é o sentimento que um irmão tem que ter com uma irmã e vice-versa. Começa o enunciado aí da história do incesto. Será que eles vão deixar de lado esse vínculo de família que eles têm e vão cometer o incesto? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E assim vai a história durante um bom período. Você vendo o Estácio gostando dela, não sabendo identificar que esse gostar, inclusive o ciúme que ele começa a ter pela Helena, não é uma coisa natural de irmã, é uma coisa já de homem por uma mulher. E aí nós temos também, de uma maneira muito menos visível, os sentimentos da Helena pelo Estácio também, o quanto que ela valoriza a opinião dele, a estima dele, a maneira como ele a vê, ela está sempre muito preocupada com a maneira como ele a vê, tudo isso fruto desses sentimentos que vão nascendo dentro dos dois. Lá pelas tantas, quando você está ali imaginando, meu Deus, vai acontecer o incesto, não vai acontecer o incesto, a coisa começa a ficar mais evidente, aí é que a Helena aconselha o irmão a se casar com a Eugênia, a pedir logo ela em casamento, que ele já deveria ter feito isso, e ela começa a pressionar ele para ele pedir a Eugênia em casamento. E ele nunca quis pedir a Eugênia em casamento, porque a Eugênia é uma moça lindíssima, mas é uma moça muito imatura, muito frívola, muito apegada a coisas superficiais. Então ele fica na dúvida se ela seria a melhor companheira para ele, a melhor esposa para ele. E por conta disso, por várias vezes ele ensaia esse pedido de casamento, mas desiste. E aí chega essa irmã, que ele não esperava, que começa a conviver com ele começa a nutrir por ela uma admiração, que vai virando amor, e aí então é que ele não quer mesmo sacramentar essa relação com a Eugênia com um pedido de casamento. Só que vai ficando muito chata a situação do ponto de vista das famílias, social, porque você não pode ficar empatando uma moça sem pedir ela em casamento. Fica aquela indecisão, e a indecisão vai crescendo, porque agora nessa equação você tem Helena, que é uma moça também lindíssima, é uma moça extremamente virtuosa e é uma moça madura. Tem muito mais a ver com o Estácio, a personalidade dela, do que a da Eugênia, que é a namorada atual. Então isso tudo vai fazendo ali um caldo ali, e Helena percebendo essa situação constrangedora e do ponto de vista moral também, essa coisa do sentimento do irmão e ela também sentindo por ele, ela começa a querer se livrar dessa situação, se sacrificando para que não houvesse, de repente, um escândalo, um incesto entre os irmãos. Então, casa logo, Estácio, é melhor você se casar com ela realmente gosta de você, ela demonstra que gosta de você, e de fato a Eugênia gostava dele. Mas é aquele gostar imaturo, frívolo, de pessoa, vamos dizer assim, cheia de vontade, filhinha do papai, acostumada a ter tudo do jeito dela. Então, ela gosta dele, mas ela é muito pirracenta, birrenta, cri-cri, etc. Muito mal acostumada. E aí ele fica pensando e ele decide, porque ele decide, não, eu vou pedir a Eugênia em casamento. E aí acontecem várias coisas que impedem esse pedido. De outro lado, surge na história um amigo que estava viajando para a Europa, que é o Luiz Mendonça, e esse Luiz Mendonça chega na história, e a história já está ali bem complicada entre Estácio e Helena, os sentimentos ali já estão bem latentes, e ele chega da Europa, vai rever esse amigo, que é o Estácio, eles são amigos de faculdade, aí ele vai rever esse amigo e encontra a Helena, e fica sabendo então que agora Estácio tem essa irmã, que é fruto de uma relação fora do casamento por parte do pai, e ele também se encanta, acaba se apaixonando também pela Helena. E a Helena, percebendo que Mendonça estava gostando dela, decide também ela se casar. Tudo isso para fugir da tentação que representa a convivência com o irmão. Ou seja, já que esse sentimento dos dois é uma coisa impossível de ser vivenciado, como é que um irmão vai namorar com outro irmão, se casar, um incesto? Então isso era um escândalo. Aliás, é um escândalo, minha gente? Até hoje isso é um escândalo. Então, isso não podia, de jeito nenhum, ela não podia ser envolvida nesse escândalo, ela não queria esse escândalo. Então, ela vê nesse Luiz Mendonça a oportunidade de também ela resolver a vida dela, aproveitar que o Mendonça, de fato, gosta de mim, é uma boa pessoa, uma pessoa sincera no seu sentimento, ela percebe que o sentimento dele é sincero, e aí meio que resolve se casar. E aí, Estácio vai à loucura, com ciúmes,
inventando 1000 histórias para impedir esse casamento. E aí, meus queridos, a história vai ficando cada vez mais intrincada, mais cheia de mistério. É carta, é a história de que Helena vai todo dia de manhã visitar uma casa que ninguém sabe quem mora lá. E aí Estácio começa a ter ciúme do amigo Mendonça, que por quem ela decidiu dar uma chance e se casar com ele, virar noiva dele. E aí ele começa a ter ciúme do Mendonça, começa a ter ciúme de quem mora nessa casa que Helena vai todo dia de manhã cavalgando e para lá nessa casa. Quem é que mora lá? Que história é essa? Olha, são 1001 histórias mal contadas. Tem o passado de Helena também, da onde que surge essa Ângela, quem é essa Ângela, como é que o Coronel Vale conhece essa Ângela, que é mãe da Helena. Olha, gente, é muito bom. Engraçado que foi um livro surpreendente, porque eu estava lendo o livro esperando uma coisa e ao longo da história foi outra completamente diferente. É um livro surpreendente, tem um enredo surpreendente. E para mim, pessoal, até agora, dos 3 livros dessa leitura cronológica, Ressurreição, A Mão e a Luva, para mim esse foi o melhor. Tá? Em que pese, eu gostei muito também do A Mão e a Luva. Gostei muito dessa personagem, né? Esses 2 livros anteriores, o Machado faz uma investigação, né, desses personagens, dá uma ênfase para o personagem feminino, né, um destaque para os personagens femininos muito grande, que não era comum na época. Machado é do time das mulheres, assim, levantando aí a bandeira das mulheres. E esse livro, nós também temos uma personagem bem interessante, né, que é a Helena. E o fim, realmente, é inesperado. Eu terminei esse livro com lágrimas nos olhos, de tão emocionante que foi essa história assim para mim. Amei a história, amei as tiradas de Helena. Inclusive, eu quero aproveitar e ler umas passagens. Deixa eu pegar aqui no meu Common Place Book as passagens que eu achei mais interessantes dessa leitura. Eu separei alguns cortes aqui que eu quero ler para vocês. A maioria, eu acho que a maioria desses cortes é de Helena. Eu acho que só os 2 que não são. Eu separei uns 3, que é de Helena, e 2 que não são de Helena, mas ainda tem um outro corte que eu também gostei muito, que eu ainda não acrescentei, porque eu acabei de ler Helena, tá? Tô fazendo esse vídeo, tá tudo fresquinho aqui na minha mente. Um dos cortes diz assim: o casamento não é uma solução, penso eu. É um ponto de partida. O marido fará a mulher. Helena falando para o Estácio a respeito do casamento, ou seja, eles estavam conversando sobre ele pedir a Eugênia em casamento e aí ela me sai com essa, ou seja, a garota esperta. Assim, pode ser que você não concorde com esse corte, mas eu concordo muito, tá? O casamento não é uma solução, penso eu, é um ponto de partida, tá? E ela ainda diz que é o marido que vai fazer a mulher. Nesse ponto as feministas, né, vão discordar, mas enfim. Outro corte. O melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros com pedaços do nosso. Outra vez, Helena, em outra situação, dando aí uma aula de maturidade. Tem mais. Esse eu gostei muito. Amar é eleger a criatura que há de ser companheira da vida. Não é afiançar a perpétua felicidade de 2 pessoas, porque essa pode esvair-se ou corromper-se. Olha só a maturidade de Helena com 17 anos. Um outro corte também muito interessante desse livro é esse aqui. Na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria e a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, há de sempre parecer uma grande verdade à pessoa que estiver destrinchando um peru. Pois não é assim, há exceções. Então aí nós vemos aí Machado de Assis fazendo a sua crítica social. Então eu achei muito interessante esse corte também, uma crítica bem contundente que Machado faz. Outra, além ficam 2 braças de quintal. Para lá do quintal, o infinito da indiferença humana. Olha só, também outra crítica também que o Machado faz aqui nesse livro. Então, gente, eu amei. Machado, em todos os livros, ele faz uma crítica, né, à sociedade da sua época, e não podia deixar de fazer aqui no Helena. Então, eu gostei muito desse. Para mim, esse foi dos 3 até agora, foi o que eu mais gostei, o que mais me surpreendeu, sabe? Foi mais surpreendente.
Gostei demais desse livro. Aliás, todos os livros de Machado são um pouco surpreendentes. Você acha que vai por um caminho, vai por outro, você acha que o final vai ser um, o final acaba sendo outro, mas esse daqui foi bem mesmo, foi bem impactante para mim. Gostei muito. Vou dar 4 estrelas para esse livro de Machado, porque até aqui, para mim, esse foi o melhor dos 3 livros. O próximo livro, da leitura cronológica, vai ser o Yaya Garcia, tá? Então, o nosso próximo vídeo aí dessa leitura de Machado vai ser Yaya Garcia. Mas, até aqui, só coisas boas, só leituras muito incríveis, muito proveitosas, dando o que falar, desde Ressurreição, Machado de Assis já dando o que falar com esses personagens dele sensacionais. Eu estou amando, eu estou descobrindo um Machado que eu nunca pensei que existisse. Então, estou adorando essa leitura, recomendo Machado de Assis. Se você, como eu, tinha um bloqueio com Machado de Assis, ou você ainda tem esse bloqueio, por favor, faça um favor a você mesma. Pegue os primeiros livros de Machado de Assis, faça essa leitura cronológica. Tá? Comece lá por Ressurreição e venha lendo, porque eu tenho certeza que esse bloqueio que você tem com Machado, que Machado é difícil, Machado é muito prolixo, Machado é muito, se perde em detalhes, é muito cansativo, isso vai acabar através desses primeiros romances de Machado de Assis. Estou cada vez mais motivada a continuar nessa leitura em ordem cronológica e estou gostando muito, muito mesmo. Então, recomendo a você aí a leitura, leia os romances de Machado de Assis, leia Helena, porque vale muito a pena. Antes de partir, eu vou pedir para você, se você chegou aqui agora, ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo os próximos vídeos dessa leitura cronológica de Machado de Assis. Ativa o sininho das notificações, porque aí toda vez que sair um vídeo novo por aqui você vai ser notificado, vai ser avisado. Deixa também seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o comentário do que você não gostou, tá ok? Isso pode me ajudar na feitura dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, muito contente com as minhas leituras em Machado de Assis, e esperando que esse vídeo possa contribuir para que você comece o quanto antes a ler a obra de Machado de Assis. Até o próximo vídeo. Tchau!